Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo para mais uma aula de reguladores do crescimento vegetal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o etileno. Ok? Anteriormente então nós falamos sobre a auxina, citocinina e giberelina, que são os hormônios relacionados aí à promoção do crescimento das plantas. Na aula anterior, nós falamos sobre o ácido abscísico, o primeiro hormônio inibidor do crescimento, e o segundo hormônio inibidor do crescimento é o etileno. Pessoal, vamos falar rapidamente um pouquinho do histórico, como é de praxe, sobre a origem e o histórico aqui do etileno. Tá? Em 1864, observação de Dmitri Girardin na Alemanha por meio do desfolhamento das árvores próximas às lamparinas de iluminação nas ruas. Vejam só, nesta época aqui se observava que ela tinha um gás, as lâmpadas de rua, né? Antigamente era bastante comum, hoje as lâmpadas são mais modernas, as lâmpadas hoje elas praticamente não são feitas de gases, né? De gases de mercúrio, mas sim são feitas aí com LED. No entanto, antigamente existiam gases formadores ali utilizados para a iluminação pública, era a tecnologia dessa maneira que era utilizada. A iluminação era por ionização dos gases. Mas, enfim, esses gases, quando por algum motivo, por pressão, ou essas lâmpadas ficavam velhas, por algum motivo ocorria explosão, o quebramento dessas lâmpadas, elas liberavam esse gás. E acontecia com que as árvores, as plantas que estavam no meio, estavam do lado, estavam próximas, ocorria desfolhamento dessas. Então, esse cidadão aqui, o Dmitry, ele observou que, olha, tem alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Então, tem alguma coisa, alguma substância ali que está fazendo com que ocorra o caimento, a abscisão dessas folhas. E essa foi a primeira observação. Em 1901, Neujubov, mais ou menos assim, não sei se o nome dele é exatamente esse, observou que plantas de ervilha crescendo no escuro apresentava crescimento horizontalizado devido à composição do ar de seu laboratório, presença de etileno. Aqui ele já observou que a presença desses gases, que eram um liberador de etileno, fazia com que o crescimento dessas plantas, no caso ali da ervilha, acontecia de maneira anormal. Um crescimento, em vez de ser verticalizado, com dominância apical, como é de comum, acontecia o crescimento horizontalizado. Mais tarde a gente observou isso, que é a resposta tríplice do etileno, que a gente vai falar no final da nossa aula também. Seguindo, Rodrigues, 1932, ele observou que fumaça era um liberador de alguma substância que causava floração em abacaxi. Isso foi em Porto Rico. E manga, na Filipinas. Observaram que fumaças ali, onde se fazia fumaça, fazia fogueira, por algum motivo, aquela fumaça que chegava nesses frutos, havia uma resposta nessas plantas. Mais tarde a gente observou que o etileno ele é um gás que é indutor ao florescimento em plantas como abacaxi. Na verdade, geralmente na família do abacaxi, que é a bromeliácea, isso é comum acontecer, e na manga também, tá joia? Em 1934, Gaines, na Inglaterra, isolou o gás, propriamente dito, isolou de maneira química, né, o gás do etileno produzido por frutos de maçã e classificou isso como uma substância que realmente era reguladora do crescimento, ou seja, um fito-hormônio, um hormônio vegetal. Michener, 1938, observou também efeitos do etileno, que estava correlacionado a mudanças das auxinas. Isso aqui é extremamente importante porque nós vamos falar, inclusive na nossa aula mais para frente, que existe uma interação muito grande do hormônio etileno com as auxinas. Eles são antagônicos. Enquanto a planta está produzindo auxinas, produzindo hormônios que são relativos ali ao crescimento, indutores ao crescimento da planta, o gás etileno ele fica de maneira um pouco mais inerte, com efeitos mais reduzidos na planta. Agora, quando ocorre reduções dos níveis de auxinas, isso é natural, conforme vai ocorrer na senescência da planta, o gás etileno é o que é
precursor do metabolismo da planta. E aí começa a acontecer o envelhecimento celular, as oxidações e tudo mais. Então, ele observou em 1938 já esses efeitos, que existia uma correlação com auxinas. Então, bacana. Porque, na verdade, isso é uma das coisas mais estudadas hoje, tá? E aqui em 1959 ele fez o uso da cromatografia, que é a utilização do gás, um aparelho que utiliza gás, que faz as separações dos compostos. Então ele conseguia isolar por meio de separações dos compostos químicos. É uma técnica muito utilizada até hoje para esse fim, para separar substâncias químicas, para isolar substâncias químicas. Isso já aconteceu lá atrás, tá? Beleza, pessoal? Então a gente termina por aqui essa parte da nossa aula. A gente se encontra na próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar uma mensagem na plataforma que, assim que possível, eu vou estar respondendo, tá joia? Então, até mais!